Primeira revisão, linguagens, curso online. O material está com vocês. Lembre-se que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Fiquem à vontade. Vamos aproveitar esse momento, tá? Para nós tirarmos nossas dúvidas. Pessoal, a primeira questão de vocês diz respeito ao assunto chamado gêneros textuais. Muita atenção, pessoal. A prova do Enem são 45 questões. As 5 de língua estrangeira e as 40 de linguagens. Todas elas têm gêneros textuais. Um poema, uma charge, uma tirinha, um infográfico, tá? Então, a todo momento, você tem algum gênero textual lá sendo envolvido na prova. E elas são divididas em categorias, tá? É importante, às vezes, você saber um pouco do gênero, porque não é só interpretar o texto. Por exemplo, para o ano passado, nós tivemos uma questão sobre carta de leitor. Não é algo tão usual hoje. Vocês, hoje, quando estão lendo uma revista, na maioria das vezes online, quando vocês estão lendo um jornal, há um canal de comunicação com esse jornal, que a gente chama de função fática, inclusive. Então, você pode responder, eu quero comentar uma matéria. Então, eles publicam, muitas vezes, a voz do leitor. Então, a carta de leitor é uma comunicação direta. É um gênero considerado jornalístico. Já caiu resenha, já caiu o que é um editorial. Na prova PPL do ano passado, caiu o que é sinopse. Então, fiquemos atentos, porque os gêneros textuais, quando eu conheço um pouco deles, facilita aí a minha compreensão de texto. Então, eu dividi aqui, ó, são essas categorias. Nós temos os gêneros literários, que você vê na literatura, o lírico, onde tem o soneto, o idílio, tá? Tem a sátira, narrativo, já caiu o que é crônica, a crônica é um fato do cotidiano, inclusive eu estou colocando lá no Instagram, @AlexoMaroLima, toda quarta e sexta-feira, dicas de literatura e de texto. Hoje eu vou lançar 2, por exemplo, tá? E uma delas é envolvendo a crônica. Crônica é uma forma narrativa que se baseia em um fato cotidiano. Aí eu tenho o conto, tá? Tem o romance, tem uma novela, tem uma fábula. Então são várias as formas narrativas. Gênero dramático, atenção para esse gênero dramático, pessoal. São as chamadas peças teatrais. Na língua portuguesa, a primeira noção de teatro que a gente vai ter é com Gil Vicente, né? Em comum, Alta Barca do Inferno, Alta Compadecida, são peças, são alto tipo de peças do gênero dramático, beleza? Aí eu tenho um gênero jornalístico, pessoal. Notícia cai muito na prova, é a nossa primeira questão, ter noção do que é notícia e comparar. Reportagem e notícia são a mesma coisa? Se eu pensar em informação, sim. Ambas têm um propósito de informar, mas tecnicamente são diferentes, porque a reportagem, já teve na prova de 2017, a reportagem é um aprofundamento da notícia. Então, a notícia ela é mais direta, objetiva. Vou informar aqui. Vão começar as inscrições do Enem 2023, aí pá. Beleza? A reportagem pega a notícia e aprofunda. Aprofunda como? Coloca mais dados, faz uma entrevista, coloca um gráfico ou um infográfico, uma tabela, ou seja, dá mais informações, aprofunda essa notícia, tá bom? Um editorial é quando eu pego uma notícia, normalmente de ordem política, social, cultural, alguma coisa de impacto na sociedade, e há um comentário crítico-analítico. Então, olha a diferença. Notícia é só para informar. Reportagem é uma informação mais embasada, aprofundada. O editorial, você tem um aprofundamento, mas com opinião. Então, já entra a tipologia dissertativa opinativa aqui. É diferente da reportagem da notícia. Outra diferença do editorial, que já cobraram no Enem 2 vezes, é que o editorial, quem assina a matéria, ou seja, quem é o responsável pela matéria, não é o Alex, não é o Caio, não é a Lívia, não é o Esdras, não é o Alan, não é uma pessoa, é o grupo jornalístico. Tipo assim, pega uma matéria polêmica da semana, Grupo Veja, né? Grupo Abril, Grupo Globo. Então, é como se fosse o grupo jornalístico responsabilizando-se por aquela opinião. Então, não é a opinião de um jornalista ou de um repórter em si. Carta de leitor, comentei agora, quando você vai comentar uma matéria do jornal, de uma revista, né? Para você dar o feedback sobre essa notícia. Carta de leitor, fiquem atentos, cai muito, tá? Artigo de opinião, é você se posicionar. Esse artigo de opinião prefere que seja objetivo, em terceira pessoa, você vai usar o argumento, né? Então, você pode se posicionar, mas é possível também ter a subjetividade, tá bom? E entrevista, que eu acho que está mais conhecida, né? Entrevista é quando você, usando o diálogo, faz questionamento, se você vai ter uma resposta. Gênero publicitário, desses aqui, propaganda social,
desde 2009, desde o primeiro Enem, sempre teve. São propagandas que vão envolver campanhas educativas, trânsito, questão do uso do álcool, do celular, então uma questão que a gente vai já responder sobre isso, questão envolvendo Zika vírus, pode vir esse ano a questão da Covid. Vamos lembrar que a prova do Enem ela vai reformulando o banco de questões, né? Então, há uma expectativa de questões novas esse ano. Então, você tem propagandas que são bastante abrangentes. O que é a dica principal aqui, pessoal? Há propagandas sociais que elas têm um público-alvo mais específico. Não está dizendo público-alvo. Umas são mais específicas, outras mais genéricas, tá? Então, assim, se eu vou falar de álcool e trânsito, é lógico que o público aí é o pessoal que dirige, é claro. Não vou falar de ter atenção numa faixa de pedestres, aí já não é só o pessoal que dirige, mas também quem está usando a faixa de pedestre. Então, dependendo da propaganda, você tem um público mais genérico, um público mais específico, tá bom? Depois eu vou destacar os outros. Digitais, e-mail, um uso de comunicação muito rápido que nós temos. As redes sociais como um todo, às vezes vem questões observando o que é positivo nas redes sociais e o que é negativo. Pode até ser tema de redação, né? Vocês estão acompanhando o cyberbullying, o que pode levar, a questão da privacidade, a questão de uma série de coisas que podem impactar negativamente as redes sociais, mas também tem que observar que é muita coisa positiva. Essa aula, por exemplo, eu estou usando aqui tecnologias, né? Então, estamos usando uma rede social de alguma forma para poder fazer essa aula, tá? E outros que sempre caem, cartoon, charge e tirinha. Quando tiver um tempo, lá no nosso canal, tem lá na playlist de gêneros textuais, é uma das aulas que eu tenho mais visualização, pessoal. Eu fiz uma aula diferenciando cartoon, charge e tirinha. Não são a mesma coisa, tá? Uma diferença básica é que a charge sempre ela vai abordar um tema atual. Tanto que eu falo, a charge de hoje pode não fazer mais nenhum sentido amanhã. Mas o cartoon e a tirinha são mais atemporais. Então, até hoje a gente observa cartoons e tirinhas da Mafalda, e foram feitas na década de 70. Parece que foi feita hoje, mas não foi. O Quino até já faleceu, né? O artista que criava a Mafalda, né? Gráfico, tabela, infográfico, são resenha, tem uma questão já para te lembrar, história em quadrinhos, são alguns outros gêneros que a prova já cobrou. Beleza. Vamos agora partir, então, para a primeira questão. O que eu digo sempre? Comecemos pelo enunciário. Essa habilidade aqui, 18, pessoal, é normalmente a habilidade que trabalha com gêneros e tipos textuais, tá? Já está sendo dito que é uma notícia. Então eu vou ter que ler o texto, obviamente, mas, sinceramente, a questão não é para você interpretar a notícia, o Enem tem isso. Às vezes você tem duas... Essa questão aqui é para ser fácil. Eu comecei aqui, vocês vão ver que tem um grau de dificuldade na lista de propósito, tá? Igual a prova. A prova tem questões fáceis, medianas e questões um pouco mais difíceis. Então, você tem uma alternância aí, tá bom? Aí, galera, presta atenção aqui, voltando. Considera-se o texto lido uma notícia. Então, já estou dizendo que o gênero é notícia. Então, talvez o foco aqui não é nem saber o que está dando a notícia, mas a característica do gênero. Claro que você vai voltar, você vai ler. Sempre é bom dar uma olhadinha aqui na fonte, né? Ó, o título aqui, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é um jornal, então realmente é uma notícia. Uma notícia normalmente tem o que a gente chama de título ou cabeçalho, às vezes tem um subtítulo aqui, vai estar até em itálico, né? Mas não é obrigatório, e aí vem o chamado corpo da notícia ou lead, tá? Estou falando sobre a inflação dos alimentos, a avaliação de um banco aí, que é o Itaú Unibanco, está estimando a inflação, tá, papá, aí coloca lá, ou seja, ela é curta, ela é pequena. Se eu quiser transformar isso aqui numa reportagem, ia ter uma entrevista, ia ter um gráfico, tal, mas não, já está sendo dito que é uma notícia. E qual é o foco de uma notícia, pessoal? Obviamente, transmitir uma informação de forma objetiva e direta. Beleza? Uma notícia não tem a pretensão, vamos eliminar a letra A, de seduzir você. Que tipo de texto, pessoal, é construído, que tipo de gênero constrói-se para seduzir o interlocutor, que é você, espectador, para captar você? O que é que vocês acham? Qual seria? Sem dúvida, a propaganda. Se quiser colocar aí, tá bom? Beleza, tá? Se quiser colocar, muito bem, obrigado aí, já apareceu a resposta. Se quiser colocar na letra A, propaganda, beleza, anota aí para depois você passar para a tua lista, tá? B de bola, pessoal, o mesmo raciocínio. Quando eu busco convencer você de alguma coisa, normalmente eu quero usar um argumento, uma opinião. Aí não vai ser só a propaganda. O tipo de gênero que vai convencer você de algo, né? Convencer o interlocutor ou locatário, né, no caso aqui, pode ser um artigo de opinião, aí na letra B.
A sua redação, por exemplo, você não vai estar fazendo intervenção, você não vai argumentar. Então, a tua redação do próprio Enem é um exemplo de gênero que você busca convencer, tá? Pelos argumentos colocados. Mesmo raciocínio da letra C. Então, veja que B e C, pessoal, são a mesma coisa. Tá? A notícia não é para convencer, a notícia é para informar. Agora, se eu quero convencer, pode ser uma propaganda, aí vai usar os verbos do imperativo, um monte de estratégias argumentativas, que é uma questão que eu vou falar depois. Uma coisa é você ler o texto e interpretar, outra coisa é você entender quais as estratégias que utilizou-se o produtor do texto para convencer você de alguma coisa. Então, propaganda, um artigo de opinião, uma reportagem, muitas vezes quer convencer. Então, são várias as situações em que o convencimento vai ocorrer, beleza? E a letra E, pessoal, cuidado, olha só. Expõe um ponto de vista, o qual é definido por argumentos. Novamente, expor ponto de vista, cuja tipologia vai ser expositiva, para defender argumentos, pode ser uma propaganda, um artigo de opinião, uma redação do Enem, tá? Então, são várias as possibilidades. Uma resenha, bote aí a letra E também, uma resenha. Resenha, você vai fazer um comentário analítico, crítico, para convencer sobre um filme que você assistiu, sobre um livro que você leu, tá bom? Então, são várias as possibilidades nessa questão número 1, letra D de dado. Então, é o gênero notícia. Notícia, o foco de notícia é informar. Vamos aproveitar para puxar um outro assunto, pessoal. Quando o foco é informação, qual é a função da linguagem que predomina, meus queridos? A função referencial, beleza? O foco, a informação é a função referencial. Tudo bem? Então, veja só que a notícia, a reportagem, em comum. A função referencial vai predominar em gêneros jornalísticos. Pronto. Todos aqueles que eu citei agora há pouco. Tudo bem, galera? Vamos prosseguir? Alguma dúvida nessa questão? Alguma sugestão? Muito bem. Vamos para a próxima, então? Para fazer a questão de número 2, vamos lá para o enunciado, de novo, gêneros textuais. E o enunciado já fala que é uma resenha. Enunciado assim é bom demais, porque ele dá muita informação para você. O Enem tem diminuído o tamanho dos enunciados, né? A prova fica até menor, mas ela também fica um pouco mais complicadinha, digamos assim. A resenha é um tipo de texto que serve para divulgar e apresentar uma obra, um filme, tá? Pode ser obra como um todo, em que o leitor ou a leitora geralmente não leu ou não conhece. Ponto. Ela pode, ela resenha, assim, atualizar o público leitor de modo breve sobre produções científicas, literárias, filmes, especialmente recentes. Ponto. Com relação à resenha sobre a obra da autora nigeriana, conclui-se que é do tipo. Então, a gente vai voltar ao texto, para conhecer aqui a Djamila Pereira de Almeida, 451, setembro de 2017, tem aqui, eu já sei que esse fragmento que está aqui é o fragmento de uma resenha. Diferentemente da notícia, a resenha aprofunda, opina, coloca ali uma argumentação. A notícia só é para informar. Terceiro livro da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, originalmente publicado em 2009, chama-se No Seu Pescoço, está a tradução no inglês, nos apresenta um conjunto de instantâneos de diáspora nigeriana. Publicada 5 anos antes do êxito avassalador de Americana, os contos anunciam os temas que viriam marcar a obra de Adichie, em particular, as tensões entre a vida em África e a vida na América. E também prenunciam o lugar central de suas narradoras, de um modo geral, jovens mulheres afastadas da Nigéria, em busca de uma educação e de melhores condições de vida, ou gente jovem tentando a sua sorte num limbo entre o futuro e as circunstâncias. Se eu parasse bem aqui não aconteceu resenha ainda. Aqui está mais por resumo. Estou contando um pouco da história do livro, do filme, seja qual for. O que a resenha faz? Ela começa apresentando dados gerais da obra, mas já, para que se torne uma resenha, vai vir algum tipo de argumentação com uma certa opinião sobre o assunto. A Adichie é impiedosa na descrição da Nigéria do presente. Facto, realçado pelo seu estilo sem fogos de artifício. Você veja que quem escreveu o texto coloca o seguinte, ó, dando opinião, ela é impiedosa. Até então, não estava opinando. A sua prosa tem um compasso de uma história antiga e a fluência sem constrangimento das páginas de diário de uma mulher segura de si.
lugar onde reina a arbitrariedade, a sua Lagos natal, né, a capital lá do país, surge-nos no cruzamento entre dois polos, a família e o Estado, na qual as suas narradoras testemunham o vexame dos seus familiares às mãos do poder. Então, o segundo parágrafo, ele tem um critério opinativo. Aí eu pergunto para vocês, com relação a esse texto, a resenha que foi feita bem aqui, pessoal, tá? É qual tipo? Descritivo? Se eu pegasse só o primeiro parágrafo, está mais descrevendo, confere? Mas você percebe que depois a resenha como um todo, ela não pode só ser descritiva. O fundamento da resenha, e nesse sentido equipara seu artigo de opinião, o fundamento é opinar, é se posicionar. E aí eu vou para a letra C, para a questão do posicionamento. Então, esse texto, enquanto resenha, tipologicamente ele é crítico. Narrativo, se você tivesse a narração dos fatos apenas. Não é o caso aqui. O gênero narrativo vai ser no romance, num conto, e aqui eu estou falando sobre o livro de contos, falando sobre os livros. Então, o caráter narrativo não ocorre aqui na sua essência. Ficcional é a obra dela, mas a resenha ela não é ficcional, a resenha ela é opinativa, ela é crítica, ou seja, ela é posicional, ela é verossimilhante. Então, não é a ficção. Ficção é a literatura, o filme, do que se vai falar, e não a resenha em si. E aí, informativo, olha, se eu pegar só o primeiro parágrafo, realmente seria só mais descritivo e informativo. Mas a resenha como um todo não pode só informar. Ela tem que se posicionar criticamente. E só uma coisinha, cuidado, galera. Quando eu falo aqui crítico, não é crítico de opinar, eu não gostei, por isso. Não. É uma crítica mais terceira pessoa, uma crítica mais universal, tá? É se posicionar sobre uma situação de uma obra. Não é do crítico, eu vou criticar só por criticar, não. Tudo bem? Beleza? Número 2, então, letra C. Alguma dúvida? Galerinha, falei agora há pouco em funções. Pessoal, tenha certeza de uma coisa, na prova lá de novembro, né? Vai ter questões de funções da linguagem. Nunca falhou. De 2009 até 2022, pessoal, em média, foram 2 questões de funções da linguagem. Sempre pergunto, professor, quais que mais caem? Eu fico com medo de falar isso, que a pessoa quer estudar só as que mais caem, né? Cuidado. Tá? Todas já caíram, mas sem dúvida a referencial e a metalinguística são as mais cobradas, pessoal. Vamos lembrar um pouquinho de cada uma? Primeiro, lembrar que as funções da linguagem, elas derivam de chamados elementos da comunicação, onde nesse momento, eu estou comunicando com vocês, tá? Nesse momento, eu sou o emissor e vocês são meus receptores, tá? Então, assim, para que a comunicação chegue até você, existe um contexto. O contexto da aula de hoje é sobre o Enem. O canal que eu estou usando, no caso aqui, é o Google Meet, a rede social, é o vídeo. A mensagem é tudo que eu estou falando para vocês. Vocês são meus receptores. E, claro, a função metalinguística é o código. Nesse momento, eu estou usando que código? Estou usando o código da língua portuguesa. Estou usando um código, inclusive, que é a estrutura da língua que eu estou usando, audiovisual. Tudo bem? Então, cada elemento comunicativo gera uma função. Para que a função referencial ou denotativa seja predominante, e, pessoal, em um texto sempre tem mais de uma função. Mas o Enem ele coloca lá qual que predomina. Ou ele diz o nome da função e pergunta por quê, ou ele pergunta o nome da função. Pra vocês terem ideia, no passado foram 2 de funções, tá? A média é essa. Desde 2009, nunca falhou. Acabei de citar para vocês. Gênero jornalístico, então, quando já disser no enunciado, que é notícia, e a questão for função da linguagem, muita chance de ser resposta função referencial, tá? Então, ela trabalha com objetividade e com informação. Quando a função predominante será emotiva ou expressiva, é porque o foco do texto é usar a primeira pessoa, pessoal. Aí já muda um pouquinho, né? Você vai observar se tem verbo. Olha o exemplo do poema do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio. Vi. Primeira pessoa, eu que vi. Então, aqui, eu tenho subjetividade. A primeira pessoa está realçando o texto. Mas quando o foco não é o eu, e sim o tu, o você, o público-alvo, muito comum em propaganda, a função apelativa ou conativa, cuidado, hein? Não vamos confundir conativa com conotativa. Conotativa é a linguagem, pessoal. Conativa é a função. Então, busca se convencer o tu, o você e, principalmente, os chamados verbos no imperativo. Não perca essa aula. Aproveite agora para tirar suas dúvidas. O foco dessa minha mensagem é você. Não perca tu. Aproveite você.
não perca a próxima aula de revisão, lá no dia 1º de maio. Tá? Então, função apelativa, foco no público-alvo, na segunda pessoa, no tu ou no você. Aí eu tenho a função fática. Pronto, eu acabei de usar a função fática. Quando eu perguntei para vocês, alguma dúvida? Tudo bem até agora, pessoal? Posso prosseguir? Nós, professores, fazemos muita função fática em sala de aula, né? Então, você testar o canal. Num texto escrito, pessoal, é só observar se tem travessão. Se houver diálogo, há a função fática, porque o canal de comunicação está sendo testado, beleza? Normalmente se confunde um pouquinho mesmo. Galera, e a mensagem? Apesar do nome poética, cuidado, né? Não ocorre função poética só em texto literário, só em texto poético. É quando quem está elaborando a mensagem está tão preocupado que a mensagem saia de forma perfeita que cria artifícios chamativos. Num poema, pode ser a forma do poema, pode ser usar rima, pode ser usar métrica, usar figura de linguagem. Então, quando se cobra figura de linguagem, normalmente a função fática vai ser evidenciada. Agora, existe uma máxima, pessoal. Todo poema tem função fática. Desculpe, de novo. Todo poema tem função poética. Mas não há função poética só em poemas, tá? Uma propaganda que tem uma imagem, por exemplo, essa aqui é a minha xícarazinha personalizada com que recebi de um aluno bacana. Ele fez aqui o desenho com o meu livro de linguagens aqui, aí tem o meu nome, está um pouquinho apagado, né? E o canal aqui do YouTube. Aqui tem função poética, porque a imagem é muito importante para o entendimento da mensagem aqui. Então, numa propaganda cuja imagem é importante para você entender a mensagem, a função poética também. Claro, 99% da aplicabilidade da função poética é em texto literário, em texto artístico, tá? Um quadro da Mona Lisa é uma função poética. Qualquer obra de arte é uma função poética. Tudo bem, pessoal? E, por fim, uma das mais cobradas em vestibulares, não só no Enem, a função metalinguística. Acabei de falar de poema. Imagine um poema cujo assunto é a própria poesia, o próprio ato de fazer poesia. Os parnasianos, então, adoram, né? O poema Língua Portuguesa do Olavo Bilac é como ser poeta. Há um poeta. Longe do estéreo turbilhão da rua, Benedito escreve. Então, ele está falando sobre o ato de escrever. O Drummond tem muitos... O modernismo adora a metalinguagem. Ou quando, por exemplo, caiu na prova do Enem do ano passado, a explicação de um termo, tem lá, verbete. Verbete significa isso, isso, isso. Verbete é um termo da língua portuguesa, e eu estou usando, o dicionário faz isso, a língua portuguesa para explicar esse termo. Claro que ao fazer isso, eu também tenho função referencial, mas aí predomina a função metalinguística porque o termo explicado é um termo da própria língua portuguesa. Ou seja, quando está assistindo às aulas de gramática, lá do professor Daniel, lá do professor Neto, lá da professora Flavinha, as aulas de gramática, por si só, são aulas metalinguísticas. Por quê? Está se usando a língua portuguesa para explicar a própria estrutura semântica, morfológica, sintática da própria língua portuguesa. Então, agora, a aplicabilidade da metalinguagem é comumente em poemas, quando o poema vai abordar o próprio fazer poético. Ou quando um Machado de Assis da vida para o romance para falar como é que ele vai escrever o próximo capítulo. E fica conversando com você, leitor. Além de estar fazendo uma função apelativa, ao dirigir-se ao leitor, está sendo metalinguístico ao explicar como será a escrita do capítulo dele. Clarice Lispector também fez isso lá na Hora da Estrela. Beleza? Agora vamos à questão. É um poema. Antes de ver o enunciado, é poema? Certeza que uma função vai ter, a poética. Mas vai ter mais, tá? Vamos ver aqui o enunciado. A RL, Alex Homero Lima, conversa aqui no simulado, já sabe que a questão é elaborada por nós, tá? Uma das características da obra poética de Manuel Bandeira é o autobiografismo. Cara, já dei metade da resposta, né? Beleza? Às vezes as questões fáceis a gente perde porque a gente subestima o tópico ou não presta atenção no enunciado. Se você não ler bem o enunciado, você tende a errar. E o pior dos mundos no Enem é errar questões fáceis, vocês já sabem disso. Nesse texto, a função da linguagem predominante é a expressiva, ou seja, há dois modelos de questão no Enem. Ou ele pergunta qual é a função, ou diz qual é a função e pergunta por quê. Por que essa função é predominante? Então, eu usei aqui o modelo mais comum, que diz qual é a função e lhe pede qual
a característica que delimita essa função. Tudo bem? Eu vou ler o texto, mas eu nem precisaria lê-lo se eu não quisesse, tá? Observe. Porquinho da Índia, bandeira primeira fase modernista. Uma curiosidade para vocês. Modernismo é o movimento que mais cai no Enem. De cada 10 questões de literatura do Enem, 7 são do modernismo. E dentre as 3 fases, a primeira é mais cobrada. E dentro da primeira fase, o autor mais cobrado é Oswald de Andrade, depois Manuel Bandeira. Mas se eu pensar o modernismo como um todo, quem encabeça a lista, o líder de questões no Enem, Carlos Drummond de Andrade, que é lá da segunda fase. Tá? Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Ó, além de função, todo poema tem função poética, beleza? Se o enunciado aqui perguntasse qual predomina e tivesse na letra A poética e na letra B emotiva, você ia ter que marcar emotiva. Por quê? A emotiva aqui vai prevalecer. Sabe por quê? Olha só. Eu ganhei me... que mais? Eu queria estar, o meu, minha. Então, é evidente pelos pronomes e pelos verbos conjugados. Os pronomes são pessoais, esse caso aqui, e os verbos conjugados estão em primeira pessoa. Portanto, pessoal, é função emotiva expressiva. Agora, eu já disse no enunciado que é isso. Por quê? De cara, a letra A é a resposta. A pessoalidade das ações do eu lírico ao descrever suas emoções. Vocês concordam comigo que, na verdade, quando eu fiz o enunciado assim, eu só vou o texto para conferir. Mas ao dizer que é autobiográfico e expressivo, que é a mesma coisa de emotivo, é porque vai ser pessoal. Já dá para marcar a letra A. Vamos ver a letra B? A frustração do eu lírico diante da impassibilidade do bichinho. Eu te perguntaria, se a questão fosse interpretativa, poderia ser a letra B? O que é que vocês acham? O foco da questão são funções da linguagem. Quando eu volto lá no texto, e eu imagino que o porquinho da Índia, né, que é o animalzinho, que ele parece um bichinho de estimação, né, tá dizendo que ó, não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas, ou seja, até poderia ser a letra B, se você pensar bem. Apesar que não tem uma frustração, assim, né, muito clara dele. Mas mesmo que fosse, né, você que ficou lá, Laura, por que você não vai marcar B? Porque não é o foco do texto. Tá? E como está dizendo que é função da linguagem, você vai analisar as características da função. Não é interpretar o texto em si. Que bom que agora você vai ver a diferenciação. Tá? A frustração do eu lírico podia ser a frustração do eu lírico sem usar a primeira pessoa. Você pega os textos camonianos, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Se o Camões tivesse dito o meu amor é fogo que arde sem se ver, teria função emotiva. Mas ele não disse. Ele disse o meu amor. Ele disse o amor é fogo que arde sem se ver. Aí ficou só a função poética. Para ser emotivo, eu tenho que buscar características da primeira pessoa. Ou em pronomes, ou em verbos conjugados. Tudo bem, pessoal? Letra C. Se o foco fosse na elaboração da mensagem, me digam aí, qual seria a função predominante? Qual seria? Poética, tá? Mas assim, se no enunciado já diz que é expressiva, eu tenho que buscar características da emotiva expressiva. Se o foco é a mensagem, você viu agora naquele slide que eu mostrei, aí seria a função poética. E tem no texto, mas não é a predominante e nem o enunciado disse que é a predominante, tá bom? A letra C é aquela velha história. Ela tá até certa, porque tem função poética, mas não é o foco do enunciado, beleza? D de dado, aí tá completamente fora, né? Não tem verossimilhança aqui, é um poema, né? E nem é caráter social humano. Então, dessas que eu vi até agora, seria a pior alternativa para você marcar. A gente sabe que você se prejudica muito quando você erra uma questão fácil, por exemplo, quando você marca uma resposta muito absurda. Normalmente a pessoa só faz isso quando tem que chutar, porque não dá tempo. Por isso, foco no tempo da prova. Tem nada a ver com tema social isso aqui, pessoal. Esse tema não. Se fosse um poema como o poema O Bicho, do Manuel Bandeira, a letra D poderia ter sentido, mas não é. E letra E, pessoal, objetividade. Ora, a grande característica da função emotiva expressiva é a subjetividade. Objetividade é mais na função referencial. Então, a letra E estaria fora por conta dessa expressão aqui. E nem tem essa descrição também do espaço poético, tá bom? Beleza, pessoal? Podemos prosseguir? Perfeito.
Agora, a número 4, tem essa imagem bem aí, pessoal. Repito a vocês. Certeza que na prova vai ter funções da linguagem, sempre tem, e uma questão de propaganda social. Uma das minhas apostas para esse ano é alguma coisa envolvendo a Covid, campanhas sobre máscara, alguma coisa, porque a prova vai estar atualizada. Mas essa aqui, por exemplo, ó, é sempre recorrente. Não use celular ao volante. Isso pode custar a sua vida. Primeira coisa que eu observo em termos de estratégia. Tem uma imagem, que é a ideia de um celular, que é celular até antigo esse celular aqui, né? Esse tipo de celular, mas todo arrebentado no estrada. Ou seja, o celular aqui na estrada, semanticamente me remete à questão do trânsito. Quando eu pego a parte verbal, eu já observo de cara o verbo no imperativo. Não use. Uma marca das propagandas sociais, eu trouxe aqui ó, uma pescazinha para nós, propaganda social ou institucional. Eu repito, sempre teve no Enem. Além de prestar uma utilidade pública, vai trabalhar com orientação, conscientização, alerta, prevenção. Então, quando tiver uma questão dessa, já olha os verbos, né? Orientar, né? Ou seja, não é só informar, é mais do que informar. É trabalhar com a prevenção, com a conscientização. Então, observar os verbos do imperativo e os elementos verbais e não verbais. Os verbais está aqui em verde, é a parte verbal. O não verbal é a própria imagem do celular todo arrebentado. Na estrada, o que remete ao contexto semântico de que o uso da estrada causa acidentes. Da pista, ou seja, quando estiver dirigindo em qualquer situação. Beleza? Vamos para a questão agora? No cartaz, podia ser um outdoor, podia ser um panfleto, tudo está dentro da propaganda, tá? A combinação, pessoal, então, cuidado, que no Enem às vezes colocam uma dessa e pede para você analisar só a parte verbal. Nesse caso, ó, ambos, a combinação entre os elementos verbais, que é a parte escrita, e não verbais, que é a imagem, visa, objetiva, mostrar as consequências do uso do celular nas estradas para mitigar esse comportamento. Mitigar seria diminuir. E aí? Fica na dúvida. B. Demonstrar que a combinação celular e direção é a principal causa de acidente nas estradas. Essa, eu já começo. Lembra que eu falei agora há pouco? Vamos voltar para a imagem. Existem as propagandas com público-alvo mais específico e genérico. Eu sei que é para quem dirige. Agora, não use celular ao volante. Isso pode custar a sua vida. Então, pode estar aqui associado a quem está dirigindo em si. Está naquele momento ali, pede controle. Já não está direcionado para o passageiro que está junto se tivesse, por exemplo. Tá? Então, não use. É uma advertência. Não use. Observe. Quando eu pego a letra B, eu seria que olhar para a imagem e dizer, em algum momento na imagem, diz que é a principal causa de acidentes? Não. Então, essa letra B eu posso eliminar. Até porque tem, né, outras causas de acidente, álcool e direção, o próprio Enem já cobrou, mas eu não tenho nada no texto, nem verbal, nem verbal, que me coloque que essa combinação é a principal causa. Entenderam? Cuidado com isso. Essa questão já não é tão simples como as primeiras, estão percebendo, né? Letra C. Promover a conscientização, já gostei do termo, orientação, conscientização, prevenção são palavras mais comuns desse tipo de questão. Da população quanto ao perigo do uso de celular enquanto dirige. Enquanto dirige, não use celular ao volante. Gostei da letra C. D de dado. Dirimir. Dirimir, pessoal, agora eu sei do vocabulário. Né? Vamos dirimir uma situação de... Dirimir mitigação parecidos, é diminuir a incidência de algo. Dirimir o uso do celular em carros, ônibus e motos, mostrando as consequências dessa atitude. Aqui eu já tenho um probleminha. Alguma coisa na imagem e na frase diz respeito a ônibus e motos? Não. Vamos voltar para lá? Não use celular ao volante. Ah, pessoal, mas ônibus também tem volante. Beleza. E moto? Ah, também tem. Beleza. E aí? É só diminuir que vai resolver o problema? A mensagem passa isso? Ou a mensagem é mais enfática? Não use. Dirimir seria usar pouco. O que é que vocês acham? Claro que não dá, né, pessoal? Não é não usar de forma alguma e não usar pouco. Não tem situação. Não tem como marcar a letra D. Tudo bem? Letra E. Chocar o público-alvo. Para um pouquinho.
Nas questões que a habilidade 24 é cobrada, as estratégias argumentativas, dentre elas tem sedução, tem chocar, que é a emoção. É muito comum que nas propagandas haja esse apelo. Por exemplo, nas embalagens de cigarro, tem lá sempre a imagem de uma pessoa com câncer, né? Sempre a imagem muito forte. É para chocar mesmo, para ver se você se convence a não fumar. Mas nesse caso aqui, claro que eu vi a imagem do celular que é arrebentado, que poderia ser por metonímia ser o próprio carro arrebentado, é uma forma de chocar. Então lá, chocar o público-alvo com a intenção de impedi-lo de usar celulares, principalmente em carros. Peraí, não é para usar celular principalmente em carros? Ficou meio assim, por exemplo. Uma pessoa não é para usar celular, não, tá? É proibido usar celular, principalmente em carro. Chocar o público. Eu fiquei também assim, porque a imagem também me choca, né? Agora, será que o foco da propaganda é chocar? É aí que entra agora o conhecimento sobre o gênero textual. Essa é aquela questão que você ficaria na dúvida, realmente. Mas quando eu sei o que é uma propaganda social, eu vou lembrar. O foco é conscientizar, o foco é prevenir, é alertar. Então, só chocar o público não resolveria. Portanto, vamos marcar mesmo a letra C. Por que é que a A, que a gente ficou ali, deixou ela para lá, deixou ela aqui de advertência, não pode? É o mesmo raciocínio da letra D. Mitigar seria tipo assim, ó, pessoal, pode usar mais só um pouquinho, tá? Vamos só diminuir um pouquinho. Não, não é para usar de jeito nenhum. Não é para usar, tá? Não pode usar. Então, A e C são parecidos nesse sentido. E a letra E, o propósito só chocar o público não resolve, porque um cartaz social como esse quer causar para você a prevenção, a conscientização de que não pode utilizar. Tudo bem? Questão um pouquinho mais elaborada, aparentemente parecia ser simples, mas não é, tá bom? Eu diria que essa questão tem um nível aqui mais mediano para acertar. Beleza, pessoal? Então, questões de propaganda social, ó, Zika vírus, dengue, campanhas de vacinação, a Covid, tá? Álcool e trânsito, tá? Respeitar a faixa de pedestre. São inúmeras as possibilidades de propaganda social, beleza? Mas lembrar de buscar verbos ou expressões de conscientizar, alertar, prevenir, que são as respostas padrão para esse tipo de questão. Beleza? Podemos continuar? Alguma dúvida? Muito bem. Oh, excelente, Laura. Você acabou me lembrando. Eu ia falar e esqueci. A Laura está contando o seguinte, pessoal. Se nós falássemos em termos de estratégia argumentativa, aí o choque entra. Porque a imagem é para ser chocante, as palavras de imperativo, olha, não faça isso não. Muito bem. Eu poderia pegar essa questão, mudar o enunciado, e a resposta seria diferente com a mesma imagem. Muito bem lembrado, Laura. Vamos lá, então. Por isso que eu gosto de aula ao vivo. Quando você só grava a aula, é só você falando. Às vezes você perde a oportunidade de ter um debate e acrescentar um pouco mais de informação ao que está sendo dito, né? Galerinha, próxima questão, vou lá para o enunciado, é simplesmente uma questão de interpretação, mas vocês vão ver que, disfarçadamente, é uma questão de intertextualidade, habilidade 22, também outra sempre presente. Vamos lembrar? Os dois tipos mais comuns de textualidade, a paráfrase e a paródia, pessoal. Paráfrase é quando um texto é escrito a partir de outro e ele mantém o sentido original, mesmo trocando as palavras ou as imagens. Lembrar que imagem também é texto, tá? Na arte usa muito, na literatura usa demais. E a paródia é quando você usa o texto já existiu antes, você se aproveita dele, mas você modifica o original a fim de provocar uma crítica, um riso, uma sátira, um deboche. Nesse tipo de questão que tem dois textos do Enem, uma dica, tá? Ou ele vai pedir o que há em comum entre os textos, ou ele vai pedir uma divergência, o que não está em um texto e no outro, uma opinião contrária. Não é a questão difícil, mas ela demora um pouco mais, você vai ter que ler o texto, então você tem que acelerar um pouquinho o tempo. Mas observe o enunciado primeiro. Os dois textos citam momentos importantes da história com proporções distintas em tempos diferentes. Bom, a gente vai já saber que momentos são esses e que tempos são esses. Considerando o momento das grandes navegações e a leitura do texto 2, percebe-se que. Então, cuidado. Nesse tipo de questão, outra coisa que acontece muito. Quando ele pede algo divergente, então
o texto pode até ter o mesmo assunto, mas com uma divergência, uma dica. Mesmo quando ele pede o que é comum, sabe o que vai acontecer? Eles vão colocar uma resposta correta que vale para o texto 1 ou que vale para o texto 2. Mas se a questão quiser saber sobre ambos, a resposta vai ser diferente. Aí o aluno, às vezes, se apressa, vê lá que isso aqui está correto, o texto 1 realmente fala isso. E não é a resposta. Ambos. Nesse enunciado, o que ele quer? Já falou que são momentos importantes da história, mas para você considerar o momento das grandes navegações e a leitura do texto 2. Olha essa ordem. Beleza? Vamos ler o texto 1? Nem crônicas, nem memórias, pois não resultavam de nenhuma intenção literária. Os escritos dos cronistas e viajantes eram uma tentativa de escrever e catalogar a terra e o povo recém-descobertos. Entretanto, permeava-os a fantasia de seus autores, exploradores europeus que filtravam fatos e dados, acrescentando-lhes elementos mágicos e características muitas vezes fantásticas. Na literatura brasileira, que momento que tem cronistas e viajantes? Já tem uma questão já sobre isso, né? Cientismo. Tá? Beleza. Texto 2. Então, o texto 1, se notar bem, fala da época das navegações, né? Beleza? Que, aliás, não precisa ser só no Brasil, para a própria América Espanhola também aconteceu isso. Texto 2, julho de 1969. O astronauta norte-americano Armstrong prepara-se para pisar o solo lunar. Milhões de pessoas acompanham pela TV a fantástica aventura. Antes de pôr o pé na Lua, o astronauta diz uma frase histórica. Um pequeno passo para o homem e um gigantesco salto para a humanidade. Texto 1 se refere às navegações, então século ali 16. O texto 2, século 20, julho de 1969. Agora, vamos ver assim, considerando o momento das grandes navegações, que é o texto 1, e a leitura do texto 2, percebe-se que, por conta da mídia, já bastante presente no século XVI, o mundo pôde acompanhar quase que em tempo real. Gente, letra A, completamente estapafúrdia, né? Absurda. Não tem mídia no século XVI. As cartas demoravam muito tempo. As cartas demoravam muito tempo para chegar lá e informar sobre as coisas. Então, a letra A realmente não faz nenhum sentido, tá bom? A letra A dá para você descartar logo. Agora, observe. Se eu pegar a letra A e não dissesse que era do século XVI, a letra A poderia ser apenas correta para o texto 2. Confere? A mídia estava presente. Televisão. B. São momentos e situações bem distintos. Opa! O que impossibilita qualquer conexão de valor social histórico, ainda que sejam importantes registros da história. Pessoal, o enunciado fala, cita momentos importantes da história, proporções distintas, tempos diferentes, beleza. Mas é para eu considerar os dois. Se eu vou considerar, o enunciado está dizendo que é para eu considerar o texto 1 e o texto 2, então há uma certa ligação. Há uma certa conexão. Então, assim, a letra B, ela, é como se ela dissesse assim, enunciado, eu não quero. Nem é para ler essa questão. Então, essa palavra aqui, não dá certo. Porque está exatamente se pedindo que, a partir da leitura de um e do outro, nós estabeleçamos uma comunicação. C. Trata-se de um momento ímpar para os europeus a descoberta da América, o chamado Novo Mundo. Beleza. Por isso, tudo foi descrito com fantasia e imaginação. Essa letra C é interessante. Ela está errada? Não. Se você pegar o texto 1, não é isso? Fantasia, elementos mágicos. Ou seja, a letra C tem tudo a ver com o texto o quê? Com o texto 1. E aí, você vai marcar essa resposta? Hein, pessoal? E aí? Vamos marcar a letra C? Acabei de falar isso, né? A letra C, você percebeu? Só delimitou o texto 1. Está correta. Se eu fosse fazer a interpretação texto 1, perfeito. Mas eu quero considerar os dois. D de dado. A emoção descrita pode ser comparada ao espanto e êxtase vivido pelos espanhóis ao descobrirem a América e pelos portugueses ao chegar ao Brasil em 1500. Enunciado. Considera-se o momento das navegações é o texto 1 e a leitura do texto 2. Então, a letra D faz uma relação, porque compara o que o texto 2 do Armstrong tem com o texto 1. Encontramos a resposta correta. Veja a diferença. Na letra C,
nenhum momento se atribui ao texto 2, só fala o texto 1. Mas a D, como a leitura do 2 ela é comparada com a 1, em ambos o êxtase e o espanto, essa emoção ela é similar, mesmo tendo diferença de 4 séculos, 16 para o 20. Letra E. Cuidado. As descobertas sintetizam o poder do ser humano e sua respectiva ambição histórica, motivo pelo qual se justificam as grandes viagens ao longo do tempo. Eu não tenho elementos no texto para dizer que todas as viagens foram ambição histórica. É uma questão de ambição, de poder humano. Agora, até uma leitura crítica, se você pensar, né? E pensar que sempre as viagens... Você está generalizando muito aqui as grandes viagens ao longo do tempo. Né? Então, saiu dos 2 textos e é uma questão interessante para você avaliar quando for interpretar texto. Cuidado, não saia muito do texto. Né? Aqui está dizendo as grandes ao longo do tempo. Está falando de todas aqui. Não está nem segurando aqui. Então, a letra D, ela consegue ser uma leitura do texto 2 associada, por emoção, ao texto 1. Uma questão um pouco mais complicadinha, exige um pouco mais de tempo para analisar. É o que eu falo. A gente tem que treinar as questões, porque essa questão, como ela demanda mais tempo, uma questão fácil, eu não posso perder muito tempo. E, aliás, a gente tem um medo danado de questão fácil. Nossa estrutura educacional nos acostumou a ter medo de questão fácil, porque sempre é pegadinha. E no Enem, não. Quando a questão é fácil, é porque ela é fácil mesmo. Só que o nosso medo é que quando a questão é fácil demais, a gente tem medo da questão e fica voltando toda hora nela, perdendo tempo. Posso prosseguir? Beleza. Questão 5, ok? Muito bem. Lembrando, vocês, quem não está inscrito no nosso canal, inscreva-se lá, ajude o nosso canal, deixe lá um comentário, o seu like. Muitos vídeos gratuitos para vocês, tá? Atualmente estou com 2 cursos online que são pagos, digamos assim, um de interpretação de texto e outro de literatura brasileira. Depois, quem tiver interesse, é só conversar comigo. Alunos aí que já são alunos nossos têm, obviamente, privilégios nesses cursos online, que são cursos que têm material exclusivo, obviamente, tem plantão, tira dúvida, mentoria, um monte de coisa. Mas esse é assunto para depois. Vou prosseguir, beleza? Os literários. O primeiro slide foi gêneros textuais gerais, eu citei. Agora, especificamente os literários, normalmente são as primeiras aulas de literatura que você tem, né? Lírico, onde estão as formas poéticas, cujo foco é a emoção, o sentimento, né? Tem lá o eu lírico. O narrativo, o narrador pode ser primeira pessoa, narrador personagem, ou terceira pessoa. Objetividade, descrição, é contar história, a contação de história. E o dramático são os textos teatrais, o alto, a farsa, o drama, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, cujo foco é direcionar-se ao público por meio de diálogos. Então, eu não tenho um narrador no gênero dramático, digamos assim. Tá bom, pessoal? Essa questão agora, questão número 6, já estou dizendo que é uma fábula. Nessa questão, eu estou ainda ajudando bastante o aluno, porque eu dou muita informação para ele. Observe. A fábula é uma narrativa figurada, porque é metafórica, é conotativa, tá? Na qual os personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Inclusive, uma diferença entre fábula e apólogo, 2 formas narrativas, é essa. A fábula são animais como personagem, o apólogo são seres inanimados. Pode ser escrita em prosa ou verso. Então, as fábulas elas podem ser em prosa ou verso. Mas como tem narrador, fica no narrativo. E aí uma coisa importante. Seja fábula ou apólogo, sempre terá uma lição de moral, que, aliás, é o propósito maior desse tipo de narração. O propósito de existir uma fábula e um apólogo é ter uma lição de moral. Beleza? Nesse caso, eu vou ter que ler para entender qual é a lição de moral. Vamos lá, pessoal. Esopo, um dos grandes nomes aí das fábulas, né? A cabra e o asno. Asno seria o burrão lá, né? Uma cabra e um asno viviam na mesma casa. A cabra ficou com ciúme porque o asno recebia mais ração do que ela. Ela lhe disse: que inferno é a sua vida. Quando não está no moinho, está carregando um fardo. Faça como se estivesse tendo uma crise de epilepsia e caia num buraco. Aí o asno, tá bom, eu trabalho muito, né? A cabra tá me dando aqui uma sugestão, beleza. O asno achou que era um bom conselho. Caiu de propósito e quebrou os ossos. Seu dono foi atrás de um médico para socorrê-lo. O médico então disse, né, se lhe der um chá de pulmão de cabra, ele vai se restabelecer. A cabra foi sacrificada
e o asno ficou curado. Ih, rapaz, eu acho que a cabra queria uma coisa e não deu muito certo, né? Que lição de moral a gente pode extrair disso, né, pessoal? Vamos lá. Infere-se. Inferir é deduzir, compreender. Não se deve tirar proveito da ingenuidade dos outros sem benefício próprio. Pode ser. O coitado do asno é burro, né? Foi cair nessa de querer se quebrar. Só que a intenção da cabra era fazer isso para a cabra comer mais ração. Só que a cabra virou a comida do asno. Para mim, indicar a letra A já resolve. Vamos ver a letra B. É correto querer ajudar os outros, pois quem o faz acaba fazendo mal a si mesmo. Não, se ajudar os outros, vai fazer o bem, né? Aqui a letra B está se anulando. É até paradoxal essa letra B aqui. Na expressão que inferno é a sua vida, há ambiguidade, pois a vida do asno apresenta-se tranquila. Só lembrar que quem disse a expressão foi a cabra. Então, do ponto de vista da cabra, não foi o asno. O asno acabou se convencendo. Isso não é uma ambiguidade, né? Ambiguidade seria você ter dois sentidos, e não tem. Ao aceitar o conselho da cabra, o asno foi esperto. Assim, não se deve julgar os outros pelas intenções. Será que realmente ele foi esperto? O asno? Ou ele foi inocente na história? Quem quis dar uma de esperto foi a cabra. O discurso direto, onde é que eu tenho o discurso direto? Aqui é a fala de quem? Da cabra. E aqui é a fala de quem? Do médico. Então, há dois momentos de discurso direto. Beleza, pessoal? Verificamos. Foi um recurso usado pelo autor duas vezes para transcrever fala do mesmo personagem. Não foi não. Um foi a cabra, outro foi o médico. Então, uma questãozinha um pouco mais simples. Você percebeu? Começamos ali na 1, 2, 3, aí chegou ali na questão mais difícil, agora volta a 6, uma questão um pouco mais simples, de uma releitura, tá? De uma ideia de lição de moral. Que, aliás, se você pegar as 5 alternativas, só um apresenta alguma ideia que lembre lição de moral, um ditado popular. Beleza, pessoal? Questão número 6. Agora estamos com literatura, né? A partir de agora vai ser literatura. Tudo bem? Próxima questão, envolvendo o quentismo brasileiro. Os primeiros, assim, não tem nem brasileiro, na verdade, né, escrevendo, mas o assunto é Brasil. E há dois tipos de literatura no quentismo. A informativa, que predomina, com um caráter mais de função referencial, e a jesuítica ou catequética. Na informativa, pessoal, foco, cartas, crônicas de viagem, relatórios, porque não foi só o Cabral que passou por aqui, galera. Muitos testemunharam e descreveram as belezas da nossa fauna e flora que tínhamos aqui naquela época. É que os portugueses chegaram e se fixaram, né? Mas passaram espanhóis, italianos, ingleses, franceses, né? Randsteden, pela Holanda, navegando pela França, holandês navegando pela França, também teve aqui. Todo mundo escreveu o Brasil. Qual a visão que eles têm, né? Não conheciam tanto, não adentraram tanto. Viram ali o índio, parecia os índios serem legais, nus, né? E muito a questão da descrição de aspectos mais envolvendo a natureza. Então, por isso que tem muito mais valor histórico documental do que literatura. Quase não há literatura aqui. Já o Anchieta, nesse primeiro contato com os índios, a fim de fazer uma uma conversão ao cristianismo, usou a literatura. Poemas musicados, lembrando as cantigas, né? Com versos com estrofes mais curtas, e usou o teatro, a linguagem corporal, né? Para associar o céu ao anjo, então a salvação, que é o cristianismo, e colocar a cor vermelha, o diabo, ao Satã ali, o diabo ruim, associando ao mal. Então, ele usou bem, mal, pecado, perdão, copiando o modelo já usado lá no humanismo pelo Gil Vicente. Então, o quentismo só tem isso, não tem livro publicado por ninguém do Brasil, tá? São sempre relatórios, fique atento. Então, a questão é em cima disso aqui. Esta província de Santa Cruz, além de ser tão fértil, como digo, e abastada de todos os mantimentos necessários para a vida do homem, é certo ser também muito rica, e haver nela muito ouro e pedraria, de que se tem grandes esperanças. É um trecho. Como demonstra esse excerto, trecho, são a mesma coisa, ou fragmento, de Pedro de Magalhães Gândavo, que é um dos da época que deixou escrito alguma coisa sobre o Brasil, a literatura dos que aqui estiveram, ou seja, eu pergunto, a questão é sobre esse trecho
ou sobre a literatura do século XVI no Brasil? Então, você vê, apesar de usar um fragmento, é uma questão genérica sobre o quintismo. Letra A. Mostra a atitude de superioridade e menosprezo com que o europeu encarava a nova terra e a selvageria de seus habitantes. Isso não é uma unanimidade. Realmente teve alguns que colocaram, os índios eram selvagens e tal, mas nesse caso aqui, gente, não, você não pode atribuir, você não pode colocar isso como unanimidade, tá? B de bola. Contém mais ficção, como consequência do espanto do descobridor diante das novas terras, do que provavelmente informação. Ao contrário, como o trecho utilizado aqui, como exemplo, é um texto mais informativo, a letra B está invertida. É mais informação do que ficção. A parte ficcional seria a literatura do Anchieta, mas o fragmento diz respeito à literatura documental, ou seja, informativa. C. Procura indicar, olha só, com a maior exatidão possível e com verdadeiro espírito científico, as potencialidades econômicas. Ninguém tinha essa informação, pessoal. É tudo suposição. Acha que tem ouro e prata. Então, a própria Carta do Caminho diz isso. Letra C não dá. Cuidado, olha a letra D. Constituiu a primeira manifestação de sentimento nacionalista, que iria crescendo à medida que se desenvolvia a literatura brasileira. Gente, a gente só fala em nacionalismo lá no romantismo. Letra D, escreva aí. Primeira fase romântica, com Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e os livros indianistas de José de Alencar, Iracema, Guarani, Ubirajara. Lógico, só pode ser a letra E. Olha só. Adquiriu, não sendo propriamente ficção, inestimável valor documental, por transmitir a primeira visão da Terra Virgem, encarada, por isso mesmo, como um lendário paraíso perdido. Achava que o Brasil era a coisa mais linda do mundo. Para complementar essa letra E, deixe claro que o foco dessa questão aqui, nesse trecho, foi a literatura informativa, que tem um valor documental, histórico, muito maior do que qualquer valor literário. Beleza? Na mesma linha, número 8, vamos para o barroco. Eu fiz um esquema, galera, que é quase um mapa mental do barroco, tá? Barroco, século XVI/XVII, arte do conflito, sempre duas coisas se chocando, o momento era tenso, né? Contra a reforma e tal. Um certo tom de pessimismo em relação à humanidade, espiritualmente falando, muito conflito, muito contraste, por isso, uma preferência por linguagem mais rebuscada, mais complexa, extremamente subjetivo e de choque. Por quê? Ora, o poeta barroco valoriza as coisas terrenas, e isso é pecado. Ora, glorifica a alma, o ser superior espiritual, e para isso acontecer tem que morrer, que é a salvação eterna. A linguagem rebuscada, excesso, atenção, excesso de figuras de linguagem. E sempre figuras muito chatas. Por exemplo, hipérbole, onde se troca de posição sintaticamente termos da oração no verso, a fim de dificultar. A leitura não fica fluida, fica rebuscada, prolixa, complexa. Cultismo e conceptismo são dois modos de escrever, os dois são difíceis, um jogando palavras, outro jogando argumentos, que fica difícil de você entender. E muita antítese. A figura que mais aparece no barroco é a antítese, que são as oposições de palavras. E os paradoxos, que são, no caso, uma negação de uma afirmação já feita. E, lógico, para o homem barroco, a morte é a possibilidade de você sair do sofrimento e chegar à salvação eterna. Então, às vezes, há dúvidas sobre ou vive a vida ou pensa na morte, e isso faz o poeta barroco sofrer. Nossos dois nomes do barroco, Padre Antônio Vieira, que fez os sermões, e o nosso Gregório de Matos. A questão é sobre o Gregório de Matos. O Gregório fez poemas satíricos, porque foi chamado Boca do Inferno, amorosos, onde a mulher ora é um ser angelical, ora um ser diabólico, sempre antítese, textos religiosos, onde busca-se ao máximo a salvação pelo perdão, em detrimento do pecado, e textos como esse, que questionam a existência, o eu com o mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Vou destacar duas figuras de linguagem. Noite escura é um pleonasmo, né, gente? Luz e noite dá uma antítese, são oposições. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínua tristeza, a alegria. Outra antítese, pessoal. Então, os versos do barroco nunca são versos afirmativos, é sempre um chocando com o outro, conflitante. Porém, se acaba o sol,
por que nascia? Se é formosa a luz, por que não dura? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena, no caso aqui é escrever, se fia, se acaba. Então, o ser barroco é um ser que está sempre se questionando, porque ele está sempre em choque com seus valores com o que o mundo lhe oferece. Em cima disso, enunciado, a crise existencial religiosa marcou o homem do século XVII, o homem do barroco, influenciando escritores como o Gregório de Matos. Bom, já deu informação. Coisa legal do Enem. O Enem não fica perguntando, gente, se a obra é do fulano de tal e do movimento X. O enunciado já fala. Isso facilita o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, nos obriga a ter um conhecimento sobre a obra e sobre o autor para facilitar o meu trabalho interpretativo. Esse fragmento, pessoal, destaca o entendimento para suas aflições momentâneas. Pega essa palavra aqui. Quando você questiona muito, você está claro daquilo que você está falando? Pelo contrário, né? Se eu estou questionando muito, eu não estou tendo entendimento das coisas. Letra A, não dá para marcar. B, os questionamentos diante da instabilidade do mundo, que, aliás, é um dos grandes temas do barroco. O mundo estável, em conflito. Quando eu estou perguntando se o Sol é maravilhoso, por que ele nasce? Por que ele acaba se ele nasce? Ou seja, estou questionando coisas. A luz acaba, a beleza acaba, se transfigura, o gosto de escrever também, o gosto de escrever não permanece. Ou seja, você tem uma série de questionamentos aqui. Beleza? Letra C, deixa a letra B aí. A busca por arrefecer. O que é arrefecer algo? Diminuir o impacto. Aflições religiosas e de foro íntimo. Cuidado. Realmente, essa letra C, se o texto fosse um texto religioso, o Gregório escreveu, mas esse texto não está falando aqui de religião propriamente dita. Então, eu não tenho aqui essa aflição religiosa. Não está claro aqui nesse texto. Nesse não, em outros Gregório tem muito. D. A angústia do eu lírico diante de seus conflitos. Essa eu ficaria na dúvida. Estou entre B e D. E letra E, essa eu vou ter que descartar. Equilíbrio emocional. Pessoal, pelo amor de Deus, nada no barroco tem equilíbrio. Nada no barroco é simétrico. Até na arte barroca, essa semana nós trabalhamos o barroco, pintura e escultura em sala, nada no barroco tem equilíbrio, simetria, nada é racional. É conflito, subjetividade, dramaticidade. Essa letra E seria a pior para você marcar. Tá? Absurdo ter equilíbrio no barroco. É desequilíbrio, é choque, é conflito, é dualidade. Entre B e D, cuidado que tem que tomar cuidado literalmente aqui. O que é mais evidenciado nesse texto, nesse fragmento? Questionar a estabilidade do mundo ou está clara a angústia do eu lírico nos conflitos existenciais? E aí? Se o eu lírico deixar clara a angústia, como é que eu vou saber que no texto vai aparecer isso? O que eu teria que buscar no texto? Essa pergunta é boa. Para eu identificar a angústia do eu lírico, que elementos, que recursos eu precisaria ter no texto para comprovar a angústia? O uso de quê? Vamos pensar um pouco. Pessoal, dá uma olhadinha no texto. Veja se em algum momento o eu lírico usou a primeira pessoa. Muito bem, Ana. A Ana já me antecipou. Não. Não tem primeira pessoa. Então não está claro. Pessoal, mas o eu lírico não precisa estar em primeira pessoa. Tem razão. Pode estar até disfarçadamente em terceira pessoa. Beleza. Mas o que é mais enfatizado na chamada crise existencial? O questionamento ou está clara a angústia dele diante dos conflitos existenciais? E eu pergunto, os conflitos existenciais são pessoais? O sol acabar, a luz não durar, a beleza mudar, são coisas pessoais ou coisas gerais, existenciais do ser humano? Outro probleminha para a letra D, bem aqui, Vamos de letra B de bola. Essa também um pouquinho mais complexa, né, pessoal? Uma marca do barroco é questionar o mundo. Então não é algo só pessoal, pessoal. É do mundo. É um choque do eu com o mundo. Não são os meus conflitos, o mundo é quem conflitua comigo. Então, há um detalhe aqui na letra D que a elimina. Primeiro, que não está claro angústias pessoais, e segundo, não são os meus conflitos.
É o conflito com o mundo. Sol não é coisa minha. Beleza não é coisa minha. A beleza como um todo muda. O gosto como um todo se acaba. O sol é que não está nascendo. Não deveria nascer, sabe que vai acabar. Então, não é uma questão do eu lírico. É uma questão da instabilidade que o mundo me oferece. Boa questão. Um pouquinho mais complicada. Letra B de bola. Beleza, pessoal? Questão do barroco. Então, uma questão de quentismo e uma aqui de barroco para vocês. Agora, vamos partir para outra de literatura. Tudo bem? Posso prosseguir? Beleza? Ótimo. Próximo é sobre o romantismo. No caso aqui, ó, um autor específico da segunda geração romântica brasileira, o Junqueira Freire. A gente sabe que o mais conhecido é o Elvis de Azevedo, né? Vamos voltar um pouquinho, galera? Segunda geração, tá? Lembrando que você tem aulas no canal que vocês podem assistir lá das gerações, tudo dividido, muito bonitinho. Você pode maratonar lá um monte de coisa. A primeira geração focou em pátria e índio. Tá? A segunda, não. Focou no eu, no indivíduo, o indivíduo que sofre. E por sofrer, foge da realidade ao máximo possível. Tá? Ela recebe 3 nomes. Byroniano, na verdade, é o Lord Byron, que inaugurou essa ideia de uma poesia muito, muito egocêntrica e de sofrimento. Mal do século, porque uma coincidência macabra, praticamente todos esses poetas morreram tuberculosos, né? Era o mal do século. E ultra, porque o romantismo já é exagerado. E eles são mais exagerados ainda. Então, ultra exagerados, digamos assim. Vivem fugindo da realidade, pelo sonho, falam muito em sonho, imaginação, idealizam muito a mulher amada, nunca há um contato com o amor, né? Só falam amor numa perspectiva platônica demais. Bebida e morte. Dúvida, sonho, caos. Medo de amar porque não sabiam como lidar com a situação. O Casimiro, por exemplo, adora, como fuga da realidade, voltar à infância, né? Ó, que saudades que tenho da hora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. O Aldo de Azevedo já é a morte, né? É a dor mesmo, é a desgraça. Vamos ver o texto de Junqueira Freire agora? Os versos que o poeta Junqueira fez, ou seja, o enunciado já me direciona, tá? Revelam as razões românticas para o culto da morte, pois esta é vista, para a maioria dos poetas dessa geração, como. Ou seja, a questão é sobre apenas esse texto? Não. Para os poetas dessa geração como um todo. Ou seja, a resposta tem que coadunar. Está falando em morte, chama na morte de amiga, pessoal. Pensamento gentil, de paz eterna, amiga morte. Vem, tu és o termo dos 2 fantasmas que a existência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Amiga morte, ou seja, há quase uma amizade entre as duas coisas aí. Pessoal, nesse caso, para a maioria dos pais da geração que cultua a morte, que é uma ideia de fuga da realidade também, tá? Qual é o foco, pessoal? Como única possibilidade de fusão espiritual e carnal. Ei, esse papo de fundir espiritual e carnal é mais no barroco, né, não, galera? É isso? Então aqui também está falando, não, mas não é fusão espiritual, ele quer se livrar do aspecto carnal, porque ele quer morrer. B de bola, cuidado. Fuga da realidade, começou correto. Busca da purificação do corpo. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Tem nada a ver. A purificação tem que ser da alma, se fosse o caso. B fora. C. Forma de alívio e paz para uma alma e corpo doentes. Dessa alma vã e desse corpo efêmero. Ou seja, pode ser. É a paz, a morte vai trazer a paz, a existência está aqui complicada. Bom, deixa eu crescer aqui. Representação onírica. Tudo que aparece com essa palavra. Onírico tem a ver com sonho. Da realidade e idealização amorosa. Pessoal, nem se fala em amor aqui, o tema é morte. Olha a letra E, pessoal, olha a letra E. Meio de salvar-se dos pecados mundanos e conseguir a salvação. Isso aqui, cara, é muito barroco, pessoal. Isso aqui é muito barroco. Então, não tem nada a ver aqui essa letra A. Realmente, então, vai ser a letra C, até por exclusão. Às vezes, no Enem, você vai responder perguntas, você vai acertar, né, mais por exclusão do que você, às vezes, saber mesmo o assunto. Sem problema, o importante é acertar, né? Não? Aí, saber ou não, não interessa, nesse caso. Tudo bem, pessoal?
Beleza? Então, segunda geração romântica, foco na morte, na dor, desgraça. A primeira, Pátria e Índio. E a do Castro Alves, versos sociais sobre os escravos, e um poema amoroso mais carnal, né? Já que os outros era só amor idealizado e distante. Beleza? Última questão, a número 10, vai falar do romance no romantismo. A estrutura narrativa romance. Primeiro romance romântico, a Moreninha. Tá bom? Bem aqui, galera, ó. O primeiro romance foi em 1844 e dura até aqui, ó. Aí eu tenho o primeiro romance naturalista, o primeiro romance realista, o grande Machado de Assis. Mas o foco aqui é o romantismo. E foram 4 tipos de romance no romantismo. O urbano, como a Moreninha, Senhora, Lucíola, Diva, e o livro curioso, popular e crítico, né? Memórias de um Sargento de Milícias, lá do Manuel Antônio de Almeida. Foco do romance urbano é o cenário do Rio de Janeiro, sentimentalismo e costumes burgueses. Romance indianista, atenção, exclusividade de José de Alencar. Só o Alencar escreveu romance indianista, foram 3. Guarani, Iracema, Ubirajara. Bota o índio como grande herói, o símbolo da nação, e o Alencar ele pensava que o Brasil seria a fusão das 2 raças, índio e branco. Ele não coloca o negro na miscigenação brasileira, tá? Até porque ele era um escravocrata. Então aqui o índio é tratado como um grande herói, uma grande metáfora. Letra C, terceiro tipo, romance histórico. Ele mesclar fatos importantes do Brasil e lendas para realçar o povo. O Brasil está independente, precisa buscar uma literatura própria, uma língua própria, temas próprios, né? Essa é a ideia. E o romance jornalista, que além do Alencar, vai ter lá Inocência, do Visconde de Taunay, vai ter lá Escravizaura, do Bernardo de Guimarães, focar no interior do Brasil, com língua, costumes também, trabalhando um pouco no vocabulário local. Esses são os 4 tipos de romance do romantismo brasileiro. Qual é o foco da questão? Vamos analisar? Logo após o grande sucesso das aventuras e peripécias de Peri, do romance O Guarani, Alencar publica Iracema. De acordo com declarações do próprio autor, o romance é produto de muito estudo sobre a cultura indígena. Para ele, não havia até então uma produção literária que expressasse com fidelidade a graça e a beleza singela dos habitantes das selvas intocadas do Brasil. Ponto. De acordo com esse texto aqui, o que a gente vai ler agora, as declarações de Alencar, a prosa romântica. Então, o texto é sobre o romance. Eu vou resumir para vocês aqui. Falando como é que surgiu o romance, qual é a proposta do romance, que é a estrutura narrativa. Tá? A epopeia da modernidade, narrar fatos, contar histórias. Então, aqui é uma coisa geral. Vamos pegar o último parágrafo, que vai delimitar o enunciado da questão. Visto que o romance brasileiro nasceu depois da independência do Brasil, como os romancistas, a tarefa de ajudar a construir o país. Alencar teve plena consciência dessa responsabilidade. Criou personagens, fez do índio herói nacional e começou a esboçar tipos regionais como o gaúcho, o sertanejo, romance jornalista, né? Dando-lhe costumes e língua peculiares. Substituindo as musas das epopeias clássicas europeias pela pátria, quis que a voz dela, nas imagens, no vocabulário e na sintaxe, soasse através da voz dele, cultivada na gramática e na retórica portuguesa. Uma marca do Alencar, que é importante, você sabe que essa questão, ele buscou uma língua brasileira. Ele queria diferenciar-se daquelas expressões portuguesas. Então, nesse caso, e no que foi colocado aqui, a prosa romântica representou o desafio de criar um romance em que a paisagem, os personagens e a própria língua fossem genuinamente brasileiros. Bom, ele queria também que não havia até então, letra A tem sentido. B, a burguesia brasileira, ávida por cultura e status social, com o propósito de firmar-se no cenário monárquico daquele momento. Galera, a letra B, a questão de você falar da burguesia, a burguesia vai aparecer em todos os romances do romantismo, será criticada no realismo. Estaria mais no romance urbano. Como o tópico aqui é Guarani e Iracema no texto que está colocado, parece que aqui seria mais um romance indianista. A letra B não caberia. Não tem burguesia envolvida aqui nesse caso. Então, essa letra B, se você quiser colocar aqui, seria mais um romance urbano. Você veja que eu delimito que aqui o romance indianista é onde ele vai aplicar mais a ideia de buscar uma língua, vocabulário, falar de costumes. Letra C. Um orgulho nacional por meio de obras que tentavam, naquela euforia nacionalista,
resgatar o passado, glória dos tempos medievais. O Brasil não tem tempo medieval, tá? Então a gente vai buscar o que lá da Idade Média, que não tem? Outra. Nesse caso aqui, falar do passado em si seria mais um romance histórico. Agora, nós não temos, nós éramos colônia. O Brasil começa na euforia nacionalista a partir do romantismo. Então a letra C não cabe, tá? D, um tom ufanista de pátria, pode ser, beleza. Minha terra tem Palmeiras do Canto Saber, as África que hoje não gojeu como lá, né? Nossa pátria é muito melhor, já diria Gonçalves Dias. Idealizada a partir de sua natureza exuberante e por heróis semelhantes aos cavaleiros medievais europeus. Pode ser, semelhantes. Eu deixo aqui a letra D como dúvida, vamos já avaliar. Estou entre A e D. Letra E. O nacionalismo histórico, ao idealizar um país miscigenado, com a união do homem branco, imbuído, ou seja, com características de civilização, e o índio brasileiro possuidor de cultura. E aqui eu tenho que questionar. Porque ele coloca, muitas vezes, né, o homem branco com a cultura e o índio com aquela inocência, mas com a cultura indígena que vai agregar. Também ficaria na dúvida, Mas, assim, essa coisa do índio possuir cultura, se eu pegar o Guarani e Iracema, os romances, quem tem cultura é o branco. Eles são inocentes, eles vão se adaptar à cultura branca, vão perder a identidade. É até uma crítica que se faz ao Alencar, que queria juntar índio e branco, mas o branco sempre se sobrepõe. Né? Tá meio complicado. Então, essa letra E aqui eu já pensaria. É aquela questão que eu preciso de um conhecimento a mais. Só os textos não vai me ajudar. Preciso conhecer um pouco do romance. E qual é a grande sacada do Alencar? Exatamente buscar uma identidade nacional também na literatura brasileira. E aí a letra A é a mais importante. Porque essa identidade se busca descrevendo as paisagens nossas, que são lindas, criando personagens nossos, Peri, Iracema, e usando uma língua mais brasileira, com termos mais brasileiros. Aliás, isso aqui será retomado, essa ideia de buscar uma língua própria, pela primeira fase modernista e lá na segunda fase com Raquel de Queiroz, também cearense. Letra D, pessoal, para a gente poder descartar aqui. Um tom ufanista, tem sentido, tá? Em relação à nação brasileira, beleza? Idealizada a partir de sua natureza exuberante e por heróis semelhantes aos cavaleiros medievais europeus. Aí que tá. Se eu estou buscando exatamente uma identidade própria, a minha ideia inicial é diferenciar-se do padrão europeu. Nosso herói tem características próprias, tem uma linguagem própria. Então, essa seria a parte que incomodaria, digamos assim, para marcar a letra D, ao citar essa semelhança, tá? Aos medievais. Outra, nós não temos Idade Média, então a gente não pode fazer essa referência, como já foi colocado lá. O ufanismo nacionalismo, ele acontece como um todo, paisagem, personagens e língua, não só na questão do herói e da própria natureza em si. Tudo bem, pessoal? Questão um pouco mais lá, para mim, das 10 questões, essa é aquela lá que nós lemos dos textos 2, são as mais complexas, não sei se vocês tiveram a mesma opinião. Beleza, galera? Tudo bem? Alguma dúvida? É nosso Instagram, nos siga lá no Instagram. Quem não está no nosso canal inscrito, peça a gentileza de inscrever-se, tá? E aguardo vocês para as próximas revisões. Muito bem, deixa eu responder aqui a pergunta. Muito bem, retomado pelo Manifesto Antropofágico. A diferença é que o Antropofágico vai fazer uma crítica a esse exagero ufanista e a ideia de devorar a cultura da Europa, mas adaptar a nossa. Aí tem uma diferença. O Alencar não queria nada da Europa. O moderno brasileiro vai usar as vanguardas europeias, vai pegar o que da Europa tem de interessante, mas adaptar à realidade brasileira. Então tem essa pequena diferença aí que você colocou, tá bom, Romerson? Beleza? Tranquilo? Tá bom, galera? Grande abraço a todos, então, e até a próxima. Valeu!